internauta que acompanha o Centro Espírita Caminho de Luz, o nosso canal no YouTube. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Nós estamos nesse momento tratando de Divaldo Franco. Não vamos, evidentemente, conseguir atender a todas as obras psicografadas por ele, mais de 400. Estamos trazendo aqui as dicas de alguns principais autores espirituais, a guisa de contribuição para que os nossos internautas, amigos, possam buscar aprofundar o seu conhecimento espírita, partindo de Kardec, como nós começamos lá, e podendo prosseguir na especialização, vamos dizer assim, de determinados assuntos através de determinados autores. Exemplo, quando nós tratamos de Joana de Ângeles, do espírito de Joana de Ângeles, nós estamos trazendo um pouco mais da temática da psicologia transpessoal. Aquele que se envereda um pouco mais pela história do cristianismo e do evangelho, vai com o espírito Amélia Rodrigues, vai com o espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. E hoje nós vamos tratar de um outro autor espiritual que é bastante conhecido no movimento espírita brasileiro, no momento atual, inclusive, pela sua participação em alguns grupos mediúnicos, e que é muito conhecido por ter escrito em torno de 18 obras através de Divaldo Pereira Franco, tratando de temas muito sérios como mediunidade e obsessão, que são dois temas muito claros a todos nós, muito importantes para nós que vamos nos aprofundando no Espiritismo. Então, naquele momento inicial, a gente conhece Kardec, depois vai espraiando o conhecimento, e é muito importante nós sabermos onde buscar esse conhecimento em determinados assuntos. Por isso que eu citei Psicologia Transpessoal Joana de Ângeles, a história do cristianismo lá em Amélia Rodrigues, e por aí nós já citamos André Luiz, Espírito Emmanuel, com as suas obras históricas lá do cristianismo primitivo, e tantos outros autores. Então eu vou ficar aqui voltando lá atrás e não vou falar o que eu tenho que falar hoje. Hoje nós vamos falar do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que escreveu, como eu disse, aproximadamente 18 obras pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. O Manuel Filomeno de Miranda é um espírito que nos apraz muito, porque é um espírito muito sério e muito disciplinado. Ele é um exemplo de disciplina, de seriedade, de responsabilidade. A sua escrita, ela reflete o que ele foi em vida, enquanto estava encarnado. Ele nasceu em 1876, portanto do século XIX, e desencarnou em 1942, uma idade já mais avançada, né? Ele, na época, era um bacharel, chamava-se de Comércio e Fazenda, né, um escriturário, e em 1914 ele conheceu o Espiritismo, tomou contato com o Espiritismo. A parte das suas atividades profissionais, ele foi galgando como servidor público, que era um homem bastante respeitado nesta área de contabilidade, de economia, de administrador que ele foi crescendo no Espiritismo, sempre muito estudioso, sempre muito metódico na forma de fazer as coisas, muito devotado, muito reflexivo. Então esse caráter dele, né, quando nós vemos a foto dele em vida, a gente vê que era essa a definição dele. Olha a foto dele, eu me lembro, me vem muito à mente esses traços dele que Divaldo, certa ocasião, descreveu. Então, e na escrita nós acabamos vendo isso aí. E ele se vinculou ao Espiritismo, logo foi assumindo responsabilidades, funções de coordenação, de estudo, aplicação de passe e trabalho mediúnico. E durante longos anos ele foi dirigente, e mais do que dirigente, um grande observador e estudioso da prática mediúnica. E no contexto da prática mediúnica, um grande estudioso dos processos obsessivos, dos processos de loucura, dos processos de neurose, de esquizofrenia, que ele atendia na Casa Espírita, nas reuniões que ele dirigia. Como era metódico, ele guardava as mensagens, ele gravava, ele degravava depois para ele estudar, analisar, aí pesquisava em Kardec, pesquisava em outras obras. Então fui tomando conhecimento do que realmente era a reunião mediúnica, o que era a mediunidade. Ele converteu-se pela sua seriedade e dedicação num baluarte
do movimento espírita baiano e foi presidente da Federativa Baiana, da Federação Espírita Baiana, até o seu desencarne. Logo que chegou para o plano espiritual, foi chamado para as equipes de trabalho e se especializou no tema obsessão. Para em 1970, ele iniciar então uma profícua parceria com o Divaldo Franco, que gerou obras mediúnicas indispensáveis, eu vou repetir, gente, indispensáveis à compreensão do tema obsessão e do tema reunião mediúnica. Eu preciso entender bem como é que funciona isso aí, como é que isso traz. E ele traz a sua experiência encarnado com o que ele estava vendo fora do corpo. E é uma escrita onde ele conta os fatos ocorridos de uma forma muito leve, bastante suave e bastante fácil de nós entendermos. Não satisfeito, ele, junto com uma equipe bastante diligente, bastante profícua, bastante devotada ao trabalho espírita, do Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, ele passou a estudar a estrutura do trabalho da Casa Espírita. Então foi criado um grupo no Centro Espírita Caminho de Redenção na década de 90, começo da década de 90, e eles fizeram um projeto chamado Projeto Manuel Filomeno de Miranda, onde ele atende a várias atividades de organização dos trabalhos na Casa Espírita. Então, quem pegar esses documentos da equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, terá farto material para administrar seu centro espírita com bastante maestria e com bastante profundidade, tendo ótimos resultados no seu trabalho. Lá ele fala do passe, ele fala da reunião mediúnica, fala do atendimento fraterno, ele fala da fluidoterapia espírita. Então ele dá, assim, como a gente costuma dizer, né, um sobrevoo, um overview sobre o trabalho espírita, nos propiciando muito conhecimento. A experiência dele encarnado, repito, somada à experiência dele já desencarnado. Então ele inicia, em 1970, o trabalho de psicografar os livros, e ele vai escrevendo livros importantíssimos, Nos Bastidores da Obsessão, né, que é um livro muito forte, bastante denso, que chama a atenção, denso e suave na escrita, mas que traz denso no sentido de trazer histórias que afetam a todos nós, falam de nós, né? Grilhões partidos, tramas do destino. Então ele vai escrevendo muitas obras tratando da obsessão, de equipes que ele acompanhou no atendimento a pessoas encarnadas com desvios de comportamento, com condutas na área das drogas, do sexo, na área do álcool, das obsessões que destroem famílias, destroem casais, sabe? Então ele perpassa todo o processo obsessivo, permitindo que nós tenhamos vários indicativos de quando isso está ocorrendo e as ferramentas para nós fazermos frente a este problema que é muito grave nos dias de hoje, né? Então ele passa a tratar dessa questão e aprofunda. Nós não podemos perder de ver isso aí. Tem uma obra que ele começa a tratar, depois que ele vem tratando de vários processos, ele dá uma trava lá em 1996, em 2001, ele publica uma obra chamada Tormentos da Obsessão, onde ele mostra a obsessão já adentrando pelo ano 2000 ali, né? 2001 foi publicado esse livro, onde ele trata de várias questões da obsessão, já atualizando o quadro. E em seguida, em 2003, ele lança um livro que sacode, né, que chama-se Sexo e Obsessão, onde ele vai fundo na questão da sexualidade. Ele mostra nesse livro, e ele preparou o caminho lá em Tormentos da Obsessão, mas ele mostra nesse livro o esvaziamento de uma cidade que era voltada para o sexo no plano astral inferior. Todo mundo que tinha problema com essa questão desencarnava, caía lá. E tinha um diretor, um prefeito esta cidade, que atendia pelo nome de Marquês de Sade. Então é feita uma intervenção do plano espiritual para esvaziar a cidade. Esse esvaziamento ocorreu no final da década de 50, começo de 60, e foi autorizado a ele trazer os detalhes.
embora Chico Xavier já houvesse citado este evento e Divaldo Franco houvesse citado este evento numa palestra. Lembrando que os dois assistiram esse esvaziamento. Houve um desfile e nesse livro é descrito esse desfile. Vocês imaginem o que tinha nesse desfile. E esses espíritos são levados para um determinado local, a parte espiritual de uma casa espírita onde eles são atendidos. Então é um livro imperdível para trazer essa temática que hoje aflige muita gente. Então é preciso ler este livro que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz. Depois ele continua tratando da questão obsessiva sobre variáveis formas e entra no ano de 2010, ele lança um livro chamado Transição Planetária e aí ele começa a tratar da transição. Ele vai tratar desde o tsunami na Indonésia, como foi o tsunami, e ele vai trazendo já a questão do exílio de alguns espíritos, traz a equipe do anticristo, ou inimigos do Cristo, uma falange voltada a ser contrária ao Cristo e hoje aos espíritas, e ele começa a trazer a presença de espíritos notáveis que estão próximos da Terra, como Francisco de Assis, trabalhando incessantemente. 2010, hein? Em seguida, dando continuidade a esse tema, ele publica um livro chamado Amanhecer de uma Nova Era, onde ele trata em continuidade a transição planetária. Inclusive tem um momento que o Bezerra de Menezes, espírito, aparece uma Cracolândia, ele entra para tratar do assunto do uso do crack. É muito interessante. Não tem como não ler. Eu estou citando porque vocês vão, pô, mas o Marco eu li esses livros todos e volto para pesquisar sempre, porque não tem como não ler. Porque você começa a ler, você lê até rápido, porque é um livro que você vai lendo, é uma historinha atrás da outra, né? E você vai tendo informações. Esses que tratam da transição, puxa, nós estamos vivendo a transição. Então, transição planetária, amanhecer de uma nova era, eu não posso deixar de ler. Eu tenho que entender o que está acontecendo, que tsunami é esse, como é que foi ter entendimento aos milhões de mortos, né, nesse tsunami, por que aconteceu, o que está vindo por aí, o que acontece numa Cracolândia, né? Quais os processos obsessivos que os inimigos do Cristo, não estou falando inimigo do Marco não, hein? Inimigo do Kardec, não estou falando inimigo de Jesus de Nazaré. São esses espíritos que estão aí, antigos sacerdotes católicos, rabinos, né? Sacerdotes muçulmanos, né? Do islamismo, tudo isso junto, né? Então esse pessoal está aí se juntando para fazer o mal, para atrapalhar a nossa caminhada. O que eles querem? Como é que é o processo deles? Processo de hipnose, a gente vê ali o processo de hipnose, retenção espiritual, né? E isso vai destruindo vidas. Eu preciso entender como é que isso ocorre. Depois, na sequência, ele publica um livro chamado Perturbações Espirituais, onde ele trata das perturbações durante a transição e dá um outro enfoque. E, por fim, o último, lançado agora em 2020, No Rumo no Mundo de Regeneração. Então, nós temos aí variados assuntos para nós tratarmos, para nós vermos, para nós estudarmos com esse frondoso espírito. Esse espírito que eu tenho uma admiração muito pessoal por tudo isso que eu falei aqui, seriedade, austeridade, simplicidade, devoção ao trabalho, muita seriedade, né, muita franqueza no seu falar, e é um espírito que teve reencarnado até metade do século passado. Então a gente vê alguém próximo de nós, que mourejou no movimento espírita, né, e que traz aí a sua experiência para todos nós. Gente, não perca. Se você não quer ter muito livro em casa impresso, entra lá, pega o Kindle, estou fazendo propaganda que eu não ganho para isso não, mas pega o Kindle, baixa o livro é barato, tem livro que custa R$8, R$10, baixa lá no Kindle, pega o tablet, seja ele qual for, bota o aplicativo Kindle e baixa os livros ali e vai lendo, vai marcando os pontos que você realmente destaca, vai sempre refletindo, puxa, não tinha pensado nisso, abre espaço na sua agenda de leitura para que você possa obter resultados excelentes. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado a todos. Jesus conosco sempre.